Você já se sentiu fora do espaço onde você vive? Como se você não pertencesse àquele lugar? Então o filme de hoje foi feito para você. Olá companheiros, eu sou o Gabriel e sejam muito bem-vindos à Companhia dos Quadrinhos, mais uma vez. O Fantástico Senhor Raposo é o típico filme que você infelizmente julga pela capa. Você olha aquela família de raposas e pensa, por que eu vou ver isso? Sem contar que nesse mesmo ano de lançamento dele, em 2009, foram feitos outros filmes ali que eram muito mais um chamariz ao público infantil. Monstros vs Alienígenas, Tá Chovendo Hambúrguer, Planeta 51, são títulos que realmente fazem o olho de uma criança brilhar muito mais, porque são viagens intergalácticas, são monstros alienígenas, tem luta, tem, enfim, N coisas que atraem mais o público infantil. E isso acabou escondendo o Fantástico Senhor Raposo, o que, para mim, é uma grande perda para a sociedade como um todo. Crianças e adultos, eu tô falando, tá? No geral. É quase inadmissível que esse filme só tenha faturado 44 milhões. 44 milhões para os cofres de Hollywood não é nada, tá, gente? É dinheiro de pinga isso. É quase um desrespeito com uma obra tão maravilhosa que em 2009 o diretor Wes Anderson tentava falar algo que está sendo debatido hoje em dia. Seja você. O filme começa com o senhor e a senhora Raposo fazendo o que eles fazem de melhor, o que as raposas fazem de melhor, roubando para sobreviver. Mas tudo muda com a chegada de um filho. Então o Sr. Raposo percebe que precisa parar de roubar, parar de viver à espreita do perigo e ser mais responsável, ter mais responsabilidades, porque agora ele é um pai de família. Do abrigo de borracho, esse aparelho talvez dispare. O quê? Saia do caminho, querida. É aí que vai acabar caindo. Não, vamos embora. Não, ele vai cair direto para baixo. Acho que não é de mola. Eu tô grávida. Ele arruma um emprego de colunista de jornal e logo nessa cena você percebe que algo nesse filme já é diferente, porque ele literalmente não é bom em ser um colunista. Por quê? Porque ele é uma raposa. E raposas são boas em caçar, roubar e sobreviver a partir disso. Raposas não escrevem. Raposo sobre a cidade, escrito pelo Sr. Raposo. Será que alguém lê mesmo minha coluna? Suas amigas comentam sobre ela? É claro, a ex-namorada do Coelho até me disse eu deveria ler a coluna do Raposo, mas eles não recebem a Gazette. Ash, vamos andando. Sorte deles, é uma porcaria. O seu filho, o Ash, tem o mesmo problema de aceitação. O problema do Ash é pior do que o pai, porque o Ash não se reconhece, ele não sabe quem ele é. Ele tenta ser uma pessoa que ele não é. O que você está usando? Por que essa capa e essa calça enfiada nas meias? Ele passa o filme inteiro tentando ser um atleta como se fosse o sucessor do seu pai, só que ele claramente não é um atleta. Eu tô melhorando, treinador? Bom, com certeza você não está piorando. É mesmo? Acha que eu vou acabar ficando tão bom quanto meu pai se eu continuar praticando? Seu pai? Seu pai talvez tenha sido o melhor jogador de whack-bat que já tivemos na escola. E tudo fica bem pior quando seu primo Christopher chega. O pai do Christopher está sofrendo de uma grave doença. Então Christopher vai passar um tempo com a família do Sr. Raposo. Porém o Christopher ele é literalmente melhor do que o Ash em tudo. Mesmo até quando ele não quer ser melhor. E isso é muito frustrante para o Ash. Porque até o seu pai acaba reconhecendo mais o seu primo do que ele. E isso acaba deixando o Ash bem para baixo. Uhul! Uhul! Uou! Olha só aquilo, aquele garoto tem talento. Estou sem fala, Christopherson. Quando o Ash finalmente se aceita e entende que não pode ser como todos, que ele pode ser diferente, que não tem nada de errado com isso, o filme traz uma cena sutil e simplesmente maravilhosa. Dá uma olhada nela e depois eu volto para comentar. Vocês são, sem sombra de dúvida, os 5,5 animais selvagens mais maravilhosos que eu já conheci na minha vida. Você viu? O Ash é o único que está tomando suco de uva ao invés de maçã. Ele está sendo diferente. Ele entendeu. Ele se aceitou. Ele pode ser diferente e tá tudo bem com isso, não tem nada de errado. O que leva esse filme pra frente é justamente o ímpeto do Sr. Raposo de querer seguir o seu instinto, voltando a roubar, que é o que ele sabe fazer. Só que ele precisa fazer isso escondido da mulher, porque lá no começo do filme, a mulher dele fez ele prometer
que nunca mais faria isso. Quando ele enfurece os donos das fazendas que ele estava roubando, ele percebe que não apenas ele está em perigo, mas todos à sua volta. E ele precisa parar. Ele precisa ter a responsabilidade de parar de seguir o seu instinto animal. O Sr. Raposo fica tão mal a ponto de pensar que nunca vai conseguir reparar o seu erro. Mas vocês notaram que esse filme traz uma mensagem extremamente nítida e jogada na sua cara o tempo inteiro? Identidade. Não adianta você querer ser o que você não é. Você não vai conseguir. É a mesma coisa que você mandar um peixe escalar uma árvore. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele sabe nadar e não escala árvores. Eu passei muito tempo da minha vida me julgando por conta disso. Eu olhava as pessoas tirando notas altas em matemática, por exemplo, que é uma matéria que eu sou horrível, e ficava pensando, por que não eu? Por que eu não posso tirar notas altas em matemática? Só que enquanto isso, eu estava tirando notas altas em história e geografia, por exemplo. Nós somos ensinados erroneamente a olhar nossos erros e julgar ele, nos martirizar por conta disso. Mas não pode ser assim. Seja você mesmo, do jeito que você tem que ser. Senão você vai passar a vida inteira falando eu não sou bom em futebol, sendo que você está desenhando no exato momento uma pessoa extremamente realista chutando a bola no ângulo depois de bater uma falta. Você entende isso? Para de se julgar por algo que você não faz bem. Olha o que você faz de bom, no que você é bom. Ninguém vai fazer isso se você não fizer. Tem uma cena desse filme que reflete muito bem a mensagem que ele quer passar. A cena do lobo. Durante o filme inteiro, o Sr. Raposo expressa N vezes o quanto ele tem medo de lobos. E no final do filme, na cena final do filme, eles encontram um lobo e ao invés de fugir, como naturalmente alguém com medo de algo faz, ele para e encara o lobo. Depois de tentar um diálogo com o lobo e percebendo que nunca vai dar certo, porque o lobo é selvagem e não sabe como se comunicar com as pessoas, o Sr. Raposo faz um gesto. Um punho erguido, representando força e resistência. E aí sim, o lobo responde. Porque esse é o único momento que o lobo fala, epa, esse sinal eu reconheço. Força e resistência. Nesse momento fica claro que o Sr. Raposo entende que o seu lado primitivo precisa ir embora. Ele agora é um pai de família e não pode ficar vivendo às custas do perigo. Ele precisa e deve dar adeus ao seu lado selvagem. Um filme bonito, com uma mensagem bonita e que é feito com carinho. Dá para perceber que foi feito com carinho. Tinha tudo para ser um dos maiores filmes de animação de todos os tempos, mas infelizmente ele foi escondido por outros filmes que só querem lucrar em cima de coisas chamativas para crianças bobinhas verem, sem ter uma mensagem que se preste por trás do filme. É uma pena, é sério, é uma pena que as crianças não sejam estimuladas a pensar como antes. Eu espero que você veja esse filme e desfrute dele do mesmo jeito que eu desfrutei. O nosso vídeo vai acabando por aqui, você já sabe o que vem agora, os recados finais de vídeo que você já conhece. Se você ainda não viu o vídeo anterior, está aqui do meu lado. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aqui na minha diagonal, minhas redes sociais do canal estão aqui embaixo de mim. Muito obrigado pela sua companhia, espero você aqui no próximo vídeo. Valeu, falou!